Olá, eu sou o Roberto Siqueira, estou aqui com o Thiago Bertoni, do blog Cinema e Debate, e hoje a gente vai falar de dois filmes, dois documentários que concorreram ao Oscar. Então a gente vai fazer um combo aqui entre Indústria Americana e Democracia em Vertigem. Já fica avisado então que tem spoilers dos dois, então se você não viu nenhum dos dois, vá lá, assista, ambos estão disponíveis no Netflix e depois volta aqui. Não é isso, Thiago? Eu não diria nem que é spoiler. Tem coisa pior que spoiler aqui. Aqui vai ter comentários políticos. Ah, Dependendo do seu viés ou do seu tipo de tolerância, pode ser pior do que spoilers. exato. Se você tiver um viés diferente, não é um problema. Se você for uma pessoa aberta a uma discussão democrática. Agora, se você for de um viés extremista, pare o vídeo e nem volte, né? É, mas... Se quiser discutir com a gente, estamos à disposição. Nosso... Exato. Educadamente, aceitamos qualquer discussão. Se for no nível de rede social, a gente simplesmente Ignora. ignora o comentário. Aqui. Bom, a gente escolheu esses dois filmes porque o Democracia e Vertigem foi muito comentado por motivos óbvios, e é um feito, né, para o cinema brasileiro, um documentário ser indicado ao Oscar, na categoria de documentário, enfim, é um marco histórico aí para o país. A gente já teve muitos filmes indicados em categorias diferentes, mas foi o primeiro documentário, né, brasileiro indicado ao Oscar, e isso é motivo de orgulho, né? Mas aí, claro, por razões políticas, muita gente torceu contra, é, muita gente a favor, lógico. E aí o vencedor foi Indústria Americana, que, para já começar a falar do filme, eu achei um bom filme, um bom documentário. Traz uma questão interessante do capitalismo, né? Então, no passado, as empresas americanas iam para os outros países, estabeleciam o seu método de fazer negócio, de produção, e é imposto isso, né? O Brasil sabe bem como foi isso, mas também traz lá seus benefícios, gera empregos, enfim. E agora tem um movimento reverso aí, principalmente com os chineses que entram nos Estados Unidos e tentam estabelecer o modo deles de operar, de trabalhar, e gera um choque cultural, que também foi o choque cultural que os americanos impuseram ao resto do mundo em outras etapas, né? É uma discussão interessante, mostra questões aí relacionadas a leis trabalhistas, sindicatos tão odiados e que têm aí funções em sociedades modernas muito importantes, e levanta muita discussão interessante. E eu acho que o único senão com esse filme é que ele pode reforçar uma certa xenofobia com os chineses, assim, nos Estados Unidos, que já é algo complicado, pela maneira como ele retrata esse choque cultural, e ignora que eles também já fizeram isso inúmeras vezes no passado, né? E você, o que você achou, Ti? Então, eu gostei, achei. Acho que os dois documentários têm em comum que eles conseguiram entrar no cerne daquilo que eles queriam mostrar. Né? Eles estavam lá dentro, né? Eles estavam Uhum, desde a indústria americana em questão, eles estavam dentro da FUIA, né? FUIA que chama a empresa, né? sim, Eles estavam dentro da FUIA, conseguiam contato direto com o... Às vezes parecia até que era um documentário da empresa chinesa, né? Nem da empresa americana. sim. Então, dentro que eles estavam na empresa chinesa, assim, até me surpreende os chineses terem permitido esse nível de enraizamento dos documentaristas. Eu achei legal isso. E assim, aí já entrando na parte política. Talvez vai ter na parte política nem tanto, mas na parte social. Vai ter um pouco de diferença do meu entendimento desse Democracia em Vertigem. Eu sei o seu defensorismo do sindicato e eu tenho os meus, qual que é a palavra? As minhas dúvidas. Exemplo parecido com essa da Fúria chegando lá nos Estados Unidos, a gente passou aqui na minha cidade, com uma empresa também de automobilismo, Uhum, caso igualzinho. Chegaram aqui os chineses, achando que os brasileiros iam trabalhar que nem chinês, bateu o sindicato na porta, a empresa que durou 2 anos. uhum.
Então, assim, aí nisso diversas pessoas ficaram desempregadas e eu paro naquele ponto, às vezes, do sindicato. Não, lógico, não são todos, mas daqueles mais radicais, às vezes vê mais o lado deles e não vê que se não der um pouco uma flexibilizada, quem vai sair perdendo são as pessoas que eles deveriam representar. Sim, mas assim, é até importante fazer esse parênteses, assim, eu não sou um defensor cego de sindicatos, né? E ainda mais no Brasil, que a gente sabe que tem inúmeros problemas, né? Eu só não entro na corrente que é o fim dos sindicatos, né? Os sindicatos são uma importante ferramenta aí de toda essa equação, e países que não têm, aí as pessoas defendem, mas tem que ser o trabalhador que negocia diretamente com o empregado, com o empregador, enfim. Mas são situações e situações, né, cara? Tem a pessoa que tem um alto nível de estudo, que tem lá uma carreira já construída, ela tem uma situação para fazer uma negociação. Aquela que está iniciando uma carreira, dependendo da profissão, ela não tem força, né, cara? Então, se não forem os sindicatos para defender, como é que funciona, né? Então, assim, eu acho que tem que ter um meio termo nisso tudo. O sindicato não pode ser radical a ponto de inviabilizar a geração de empregos, mas também, dependendo do nível de emprego que é gerado, de qualidade que ele é gerado, é complicado, né? Então, o filme mostra isso, inclusive, né? E aí, quando ele começa a comparar o estilo a cultura, né, dos chineses com os americanos, e aí eu sempre ficava pensando aqui na Europa, então, cara, é mais complicado ainda. É difícil, cara, é um choque cultural complicado. O divertido no filme é ver mesmo. Tem essa relação com o sindicato, vai aparecer mais pro final do documentário, né? Mas é divertido no começo você vê esse choque cultural, né? Sim, Os americanos lá falando, não, mas vocês não folgam? Não, aqui a gente não folga, a gente trabalha 12 horas por dia. E os chineses falando, mas eles são americanos muito folgados. A gente fala, como assim sim. folgados? É legal esse choque cultural, né? Sim, e olha que os Estados Unidos é o país que não tem licença maternidade, que já pro padrão brasileiro, pro padrão europeu, já é complicado, né? E aí imagina o americano, né, surpreso com os chineses, né? Então, Isso que eu achei divertido, sabe, no filme, esse choque, né? O sim, choque das culturas. Aí até quando os caras vão lá para a China para visitar a empresa, quando volta, tenta implantar, principalmente aquele questão daquela reunião sim, de o cara, você, cada um se chama por um número, um, dois, três, e não dá certo, porque não tem, né? Não só o chinês, mas o oriental como um todo, ele tem um nível como falar, nossa, eu tô com disciplina, né? disciplina mais rígido, né? Sim, E aqui sim, só, mano, eu ficar falando aqui o que tem que fazer o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, não vou ficar me entregando, até por autodefesa, né? Lá sim, eles não querem, lá eles estão acostumados àquela serem totalmente vigiados, e aqui a gente ainda tem, a gente pode dar o princípio da dúvida, né? Que a gente não fez sim, nada errado. E lá eles se entregam se fizeram coisa errada, né? sim. Eu acho É, legal, só e aí, cultural no começo. sim, e aí como toda cultura, né, cara, você vai ter aspectos positivos, negativos, consequências positivas e negativas. Então, aí é uma questão muito mais ampla que não cabe nessa discussão aqui, né? Mas enfim, achei um bom documentário. Agora, sim, para mim, se for comparar em quem eu votaria, quem eu acho mais filme, independente de questão ideológica, de viés, eu acho que o documentário da Petra Costa é mais filme. Como filme, né? Ele é. Tirar o elefante da sala, né? Foram 5 indicados ao Oscar. O ganhador foi a indústria americana. Eu não tive oportunidade de ver os outros três. Você teve de ver? Não, Então, mas assim, comparando apenas esses dois que nós vimos, como você disse, sem patriotismo, sem nada, Democracia em Vertigem é superior. sim, é mais filme. É claro que a indústria americana tem a vantagem da história se passar nos Estados Unidos, então só o Oscar é uma eleição, né? Então só aí ele já tem uma vantagem enorme para vencer, né? Talvez Mas ter os Obamas envolvidos, será que ajudou? também, né? Eles são carismáticos, a Hollywood gosta deles, enfim. Mas assim, não é um filme ruim, mas o Democracia em Vertigem é mais filme. Por quê? Por que que não é mais filme? Ele é um documentário na acepção pura do termo, né? Ele documenta um período da história do Brasil com uma precisão incrível na visão dela. E isso é o mais importante aqui. Ela nunca esconde
a posição ideológica dela, a visão de mundo que ela tem. E as pessoas falam, mas tem que ser isento. Nada é isento, nem jornalismo é isento, nada no mundo é isento. A gente sempre tem uma visão. A gente pode tender para um lado, para o outro, entender um lado, entender o outro, mas a gente tem uma visão de mundo. E ela deixa isso muito claro, ela esclarece a conexão que ela tem com as empreiteiras, por exemplo, com a Andrade Gutierrez, né? A ligação que ela tem. Então, assim, é tudo muito limpo, muito aberto no filme, e ela faz um diagnóstico de um período complicado que vai ser muito estudado no futuro, e que eu sempre lembro de um texto que o Pablo Vilaça, o crítico que é minha referência de cinema, que ele publicou lá em 2013, nas manifestações de 2013. E eu lembro que eu li aquilo e fiquei pensando assim, será? E realmente se concretizou aquilo. As manifestações foram o ovo da serpente, né? Ali começou a se dividir tanto o país. Na verdade, o país já era dividido, mas ali começou a escancarar tudo isso e desencadeou em todo esse processo, assim. E o que eu senti vendo esse documentário foi tristeza, cara, de ver assim o Brasil com todos os defeitos, todos os problemas, e ninguém vai aqui fazer defesa cega de governo nenhum. A gente sabe dos problemas que existiram no governo do PT, do PSDB, mas o Brasil tinha superado um trauma e um período terrível. E aí, para mim, é quase que indiscutível. Só não foi terrível a ditadura para quem não quer ver, estudar, ler, se informar, né? Então, o Brasil superou um período horrível de ditadura militar, depois de hiperinflação, governos, assim, que não dá nem para classificar. E aí vem um governo que, com todos os defeitos, mas estabilizou a economia, depois um governo que olhou para o lado social, e o país estava caminhando. E aí vem um terremoto, né? E aí, assim, para onde a gente está indo? A gente está vendo o que está acontecendo no Brasil, né? Então eu senti tristeza, cara, de ver o que aconteceu com o país que a gente sonhou, na minha geração principalmente. Sempre falo isso para todo mundo. Eu vi amigos se formando, conseguindo bons empregos, mudando realmente de vida. E eu não sei o que vai ser daqui para frente, entendeu? É complicado. E esse filme capta tudo isso com uma precisão incrível e assim, com insights de dentro ali, né? Então você vê detalhes, por exemplo, fica muito nítido para mim que a Dilma não queria ser presidente do Brasil, cara. Tem uma hora que ela fala, isso é invenção do Lula, alguma coisa assim, né? Ela estava desconfortável nessa posição, né? Enfim, deixar você falar um pouquinho também, senão eu não paro. Eu faço minhas essas palavras, até depois que eu vi o documentário, a gente conversou, né? Que eu fiquei mal quando acabou o documentário. Porque assim, aí, desculpa, vai ter que entrar no espectro político nisso. Sim. Eu votei no PT, eu acreditei no projeto deles. E quando começou essas manifestações de 2013, hoje, me olhando para trás, eu via que eu estava me radicalizando também. Fazendo pro lado, assim, eu estava, tem que tirar mesmo, não importa, não importa. E hoje eu olho para trás, com a experiência que a gente foi adquirindo, as conversas que a gente teve ao longo desses 5 anos, 4, 5 anos, eu vi que eu estava errado. Não que eu estava errado, mas eu vi o que eu passei a conseguir enxergar as cordas mexendo em mim. Uhum. Enxergar a marionete me movimentando. Não, e partindo de um sentimento genuíno, né? Porque as pessoas queriam um país melhor, queriam a utopia de acabar com a corrupção, enfim. Só que realmente manipulados que foi para um outro lado o negócio, né? Uma coisa que você falou também pelo que antes de ver o documentário, muita coisa, o documentário é extremamente petista, o documentário é extremamente esquerdista, e não. Tem um momento lá que acho que é o mesmo que me ganhou, que ela fala com um político do PT, e esse do PT meio que, lógico, não é nome do partido, que isso nem até hoje teve, mas ele faz um meia-culpa. Ele fala que achamos que nós sempre tivemos um pé no povo e um pé na política, mas em algum momento a gente tirou um pé do povo e ficou só na política e esquecemos. Então, assim, eles falam com meia-culpa, é isso que me ganhou. E o fato dela também, ela se abriu, um parente, um tio meu, acho que é avô dela, né? Acho que é avô, O avô dela era sócio proprietário da Andrade Gutierrez, até naquela hora do Palácio da Alvorada, né? Que mostra as duas plaquinhas, né? Uhum. Gutierrez as 2 vezes que reformou, uma com o Collor, uma com
o Lula, né? Sim, Acho que ela informa isso. E quanto a ser tendencioso, não é. É a opinião dela. Ela tem o direito de ser. Não é uma ficção isso daí. Eu sim, acho bem real. É o que aconteceu. É o que sim, aconteceu com um viés um pouco mais à esquerda, mas em nenhum momento ela omitiu alguma coisa lá. Talvez teve uma discussão de uma foto de, de uns mortos da ditadura, que ela suprimiu as armas. Isso ah, foi um sim, pecado, mas, tipo, nada que manipulasse, sabe? Nada que. É um documentário muito bem feito. E assim, faz uma analogia até com. Eu gosto de conversar com analogias, assim. Com o Senhor dos Anéis. O que ela mostra é que enquanto, por exemplo, elfos, anões e homens brigavam, Sauron ganhava força. E eu sim, acho que é isso que ela mostra no documentário dela. Enquanto PT, PSDB brigavam entre si, algo obscuro surgia e sim. o que aconteceu hoje. Sim, sim. E pegou carona totalmente nesse sentimento que nasceu ali em 2013, né? Então, e hoje é mais fácil, olhando em retrospecto, de entender o que aconteceu. Na época, não. E por isso que eu citei esse texto, porque esse texto falava que tinha esse risco da extrema-direita cooptar esse sentimento. Porque ali tinha muita gente com o senso de patriotismo, a bandeira do Brasil e, sabe, recuperar a pátria. E isso é uma coisa que facilmente cai na extrema-direita, né? Historicamente, em qualquer lugar do mundo, né? E aí foram as bandeiras que elegeram o presidente atual, né? Combate à corrupção, pátria acima de tudo, Deus, religião, enfim. É, é complicado, mas eu acho que o documentário tem esse mérito. Ele capta o que aconteceu dentro dessa visão dela, mas com precisão histórica. Não é nada distorcido, não é nada. É tudo com fatos, inclusive com críticas, tanto ao partido que ela votava, que votou, quanto à família dela, quanto essa questão da corrupção brasileira, que é muito próxima entre a elite econômica e os políticos. Enfim, é um documentário, eu diria, essencial para compreender um pouco do que está acontecendo nesse Brasil caótico É que a o que você gente está falou, vivendo. esse documentário, eu creio que vai ser uma boa ferramenta para se mostrar no futuro de como Sim, foi a geração, sim, né? sim, sim. É um dos documentários que serão essenciais no futuro para tentar compreender o que não vai ser fácil esse momento da história do Brasil, dessa democracia tão jovem, tão estável, tão complicada que é a nossa, né? Nós dois estamos de vermelho. Será que é mensagem subliminar isso? Olha, cara, eu pensei nisso durante o vídeo. Ah, Mas será que ninguém foi? vai acreditar que não foi, né? Que não foi combinado, né? Ninguém vai acreditar, não adianta, né? Já vamos. Cinema e debate comunistas. Ah, já, mais um para a lista. Mas já a lista tá grande já, né? Até o João Dória entrou na lista, né? Mas é isso, né? Tá bom, é isso aí. Semana que vem tem mais. Beleza? Abraço para todos. Assine nosso canal aí, curta o nosso vídeo. E viremos com mais novidades para todos aí. Até mais.